Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com o programa Compartilhe Conhecimento. Eu sou o Alan. Eu sou o Lucas Cavalheiro. Hoje estamos no nosso programa 11 com um convidado especial, Cris Derroy. Então agora tu devia falar assim, ó. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris. Eu sou o Cris. O nosso programa de hoje é sobre cinema e audiovisual. Falaremos um pouquinho sobre edição, sobre Premiere, sobre Avid, sobre várias coisas, né, Cris? Esse programa vai ser longo. Então, vamos começar fazendo uma pergunta aqui pro Cris. Quanto tempo tu trabalha com vídeo? Com vídeo, audiovisual, qualquer coisa relacionada à imagem, digamos assim. Bom, eu comecei a trabalhar com audiovisual, com edição, lá por 2007. Então, são 9 anos trabalhando diariamente com Premiere e com edição. Quase 10 anos de trabalho em cima disso. E que tipo de trabalho tu já fez, tanto na edição quanto na direção de fotografia, em cinema, em vídeo, casamento, essas coisas? É que assim, a maior parte dos filmmakers, eles são o que a gente chama de uma banda de um homem só. Às vezes eu acho que o mais comum das pessoas começar a trabalhar ou é com a fotografia, e fotógrafos que vão para a área de audiovisual, porque já tem conhecimento de fotografia, de lente. Do equipamento e do básico da fotografia já sabe, e no vídeo acaba pegando emprestado. E tem os caras que fazem o contrário, né? Começa no vídeo e vão pra foto depois. Pois é, tem esse movimento. Esses são os piorzinhos. Tem esse movimento também, mas eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham com audiovisual depois vão para outras, como a gente pode dizer, outras funções, como produção, direção e por aí vai, começa na ilha de edição. Porque bom, a gente vai cortando também, né? Vai, segue, vai. Porque é mais fácil a gente ter um computador em casa, todo mundo tem um programa de edição em casa do que ter uma câmera. A câmera isso é muito mais caro, né? Então, bastante gente começa no audiovisual na parte de edição. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei trabalhando com trabalhos menores, que a gente chama, tem essa questão de hierarquia, digamos assim, no audiovisual, acho que na fotografia também, né? De tu trabalhar com aniversário infantil, tu trabalhar com 15 anos, trabalhar com casamento, existe uma certa hierarquização. De um evento do menor para o maior, digamos assim. Do que é mais do menor, mais complexo para menos complexo. É do menos complexo ao mais complexo, do que dá menos dinheiro, do que dá mais dinheiro, e o que dá menos status para o que dá mais status também. Sim. E eu comecei por baixo, digamos, que o vídeo com empresas que são bem menores, o vídeo de uma criança é bastante simples, tem menos responsabilidade em cima. Se cobra pouco também, as pessoas não estão a fim de gastar R$5 para filmar um aniversário de 1 ano. Né? E depois... Poderia ser, né? Poderia ser, seria legal, né? Esse vídeo de 1 ano vai passar quando ela tiver 15, depois vai passar quando ela tiver 20, quando tiver 50, esse vídeo de 1 ano vai estar lá ainda. Eu não tô dando uma... A tua importância pessoal, uma acepção pessoal, sim, o que eu, mais ou menos eu enxergo do mercado, posso estar errado também, né? Sim. Mas eu comecei trabalhando com aniversários, com 15 anos, com casamento depois, e foi aumentando o nível de complexidade de forma geral. A edição fica muito mais complexa, tem muito mais câmeras, se tu vai filmar também. Tem mais áudios juntos. É muito mais complicado de filmar também, né? Depois eu comecei a trabalhar com publicidade, eu fui trabalhar em produtoras de... Antes disso eu trabalhei com formatura. Daí, digamos, é um outro nicho de mercado, né? Formaturas. Eu consegui aprender um monte de coisa, ainda mais naquelas ilhas ao vivo. Depois eu fui para a produtora para trabalhar com filmes institucionais, filmes publicitários. Nessa época eu já tinha um interesse muito grande mais em narrativa e em dirigir. Eu queria dirigir filmes.
Isso era a coisa que eu queria fazer, eu acho que desde quando eu era criança, quando eu via Indiana Jones, quando eu via Super-Homem, quando eu via Star Wars, eu ficava encantado em ver os filmes e também eu era maluco por ver os bastidores. Porque quando eu via um filme, eu era criança e via toda aquela atmosfera, um filme de terror, um filme de ficção científica, tem toda aquela atmosfera, aquele negócio que te joga para um outro estado de espírito, para um outro lugar. E aquilo tudo era feito dentro de um estúdio, com um monte de gente em volta, e eu achava aquilo fascinante. Eu me formei em biologia em 2004, sou biólogo por formação, assim como o Alan é economista e o Lucas é engenheiro de computação. Engenheiro de computação, né? A vida dá voltas. E eu desisti dessa carreira. E no final das contas, no audiovisual, eu descobri algo que era um sonho, digamos, de infância, e com aquela coisa que eu aprendi na faculdade de biologia, porque eu adorava neurobiologia e comportamento humano. Eu queria trabalhar com pós-graduação ou com pesquisa nessa área. E trabalhar com audiovisual é trabalhar com comportamento humano, porque a gente tem que entender e tratar com pessoas, e a gente faz filmes para pessoas, então a gente tem que entender como funciona a cabeça de uma pessoa. Qual mensagem a gente vai passar? Para te saber como utilizar uma narrativa, como utilizar essa linguagem, porque o audiovisual é uma linguagem, a fotografia é uma linguagem, a literatura é uma linguagem, uma forma de expressar a ideia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos por cento corresponde, por exemplo, ao jeito que a narrativa vai se dar na edição? Tem como colocar isso em porcentagem, sim? Quão importante é a edição do vídeo para a narrativa que tu pretende dar? Olha, eu não vou colocar isso em porcentagens, porque eu acho que é uma coisa bem subjetiva e complexa também para responder, mas tem um editor que é um dos mais famosos, o Walter Mant, ele tem tem livros famosos, e é um dos professores, digamos, mais importantes que tem de corte, de edição. Edição quer dizer corte. E ele diz que o filme nasce na ilha de edição, né? A gente está acostumado a compartimentalizar as coisas na produção. A gente tem pré-produção, que é o planejamento de um filme, que seja um casamento, que seja um longa-metragem, que seja um curta-metragem. Eu, quando filmava o casamento, eu tinha pré-produção, produção e pós. Separava nesse paradigma. Mas a gente tem essa tendência de compartimentalizar, como existe um planejamento, uma ação, que é a filmagem, e a pós-produção, que é a montagem, né? É a montagem do filme. Só que tudo é uma coisa só. Claro. Né? Tu começa a edição e a montagem do filme quando tu está fazendo o roteiro, storyboard. Entendi. Tu já está definindo que cenas que vai... Na montagem, tu vai poder fazer, tu tem uma plasticidade de mudar completamente o filme. Aí, por isso que o montador é uma peça fundamental, tão fundamental quanto o diretor. Montador é o que todo mundo conhece como o cara que edita o vídeo, corta e junta. É que no cinema a gente usa algumas terminologias um pouco distintas. Uma coisa é edição, editar um vídeo. Isso aí, a maioria das pessoas são capazes de cortar um vídeo. Existe o que a gente chama de montagem. Montagem é tu montar um filme, porque quando a gente coloca uma cena e define colocar outra cena, a gente está mudando a forma que a narrativa se apresenta e o que aquele filme quer dizer. Então, se o montador, diferentes montadores vão montar de formas distintas, vão deixar uma cena com 1 segundo a mais do que um outro. Você vai ter uma mudança de ritmo, depois vai escolher outra cena. Então, o trabalho é mais ou menos assim. Então, para responder qual que é a porcentagem, a montagem ou a edição é fundamental. Tão fundamental quanto a direção de ator, quanto a atuação dos atores, ou enfim, depende do que a gente está falando. A minha pergunta era de quão influente é na contagem da história, a edição, ou no caso a montagem. Então, é bastante influente no jeito que a história é contada, o jeito que... Não, mas é fundamental, né? Porque na montagem, a gente pegar um casamento. No final do casamento, eu não queria fazer aqueles casamentos que fossem de cabo a rabo, que fossem lineares, que fossem, como a gente chama, videojornalismo. A gente está passando uma notícia, destacado, só mostrando, aconteceu sim, a noiva entrou, foi, saiu.
O que que eu fazia? Eu fazia uma espécie de montagem. Isso era fundamental, porque daí vai ser uma diferença de algo que é videojornalístico para algo que é artístico, que é algo mais parecido com cinema. Uma cerimônia que tem uma hora, eu montava ela, editava ela para ter 30 minutos. Mas não era só para deixar mais curto, era para mim escolher o que eu queria, os elementos colocar, para mim contar aquela história de uma forma que eu achava mais adequada, conforme a minha visão como editor ou montador. Então, a montagem, ela é fundamental e ela pode mudar completamente a significância de um filme. Quanto tempo leva, mais ou menos, para editar um vídeo de casamento? Tem casamentos que vão ser mais complexos que outros, mas na média, assim... Um básico aí com 2 câmeras. Olha, eu normalmente, o básico, eu filmava com 3 câmeras para ter ângulos diferentes e cobertura, que a gente chama. Isso é o básico, hein? Eu, quando filmava o casamento, eu chamava a câmera do meu ateliê de câmera deu merda. Tu também chamava de câmera deu merda? Não, porque eu usava no mínimo 3 câmeras, mas como eu disse, quando eu abri minha produtora de filmes, eu já tinha estudado muito direção, muito narrativa, e todo casamento, antes do casamento, eu ia na igreja para mim calcular o que tinha de luz, o que tinha de espaço, para mim fazer a planta baixa, porque num filme, num curta-metragem, a gente tem algo que se chama de planta baixa. A gente desenha onde vão estar as câmeras, qual o movimento que as câmeras vão ter e dos atores também. E aí quando o fotógrafo caminha no corredor, acaba com toda essa sketch, né? Mas isso é uma coisa que eu já planejava antes. Por quê? Vamos pegar a cerimônia, que eu acho que é a parte mais complexa que tem para filmar um casamento. Tem a entrada dos padrinhos, a entrada do noivo, a entrada da noiva, a cerimônia em si, que daí já não muda muito, fica tudo com foco no altar, vai ter umas partes ali de troca de aliança, enfim. Depois a saída. Cada bloco desse, eu tinha uma setagem, uma cobertura de câmera. Os meus câmeras já sabiam. A entrada da noiva tem um câmera pegando ela de frente, tem um câmera pegando de costa, tem uma câmera assim. Quando chegar o pai da noiva passa a noiva pro noivo, isso é um momento que é muito importante. Então, quando acontecer isso, eu já tinha 3 câmeras atacando, com ângulos diferentes. Daí o que acontece? O fotógrafo precisa ter as imagens e a fotografia também para o cliente, é o mesmo cliente. São 2 equipes diferentes, mas é o mesmo cliente. Então, se eu tenho 3 câmeras, o fotógrafo pode passar na minha frente. Não tem problema, tem uma outra câmera. Né? Então, isso evita até desgaste de trabalhar junto para as 2 equipes ter o maior aproveitamento possível. Daí depois a gente tem a cerimônia, eu trabalho com uma cobertura que nem de cinema, com ângulos complementares. Eu tô rindo porque a pergunta era quanto tempo demorava para editar um vídeo de casamento. Então nessa configuração, digamos, se eu uso 3 câmeras, eu levava para editar 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias de trabalho, considerando trabalho direto, mas eu também, que negócio, como eu disse, eu trabalho há 10 anos com o programa e eu já sei muito bem, ele já vai planejado, eu sei trabalhar de forma extremamente eficiente, porque no total acho que levava uma semana para entregar, porque daí editar a cerimônia leva bastante tempo, editar a recepção acho que leva mais tempo ainda. E como tu disse mesmo, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente não faz somente isso, né? A gente faz várias outras coisas, atender cliente, responder e-mail, receber ligação, então às vezes o nosso foco fica um pouco difuso e a gente acaba fazendo outras coisas e não consegue 2, 3 dias de... É a banda de um homem só, né? Exatamente. Tu responde e-mail, tu vende, tu edita. Uma coisa, a gente cruza, sai correndo, cabeceia para fazer o gol, né? Então... E daí depois tu inventa de fazer teaser, highlight, mais um monte de a edição coisas, que era 2, 3 dias virou 50. Vira uma semana, mas eu consegui entregar um casamento em uma semana. Mas às vezes daí tu tem um monte, tu não trabalha com um casamento, tu trabalha com 5 casamentos. Tem gente que, eu não sei como, tinha gente que conseguia trabalhar com 10 casamentos no final de semana, tinha produtora aí, os 5 casamentos. Coitado dos editores. Se eu trabalhava, se eu tivesse 2 casamentos no final de semana, eu já achava um horror de coisa para fazer, porque daí depois a coisa vira automática, sabe? Que eu tenho que se livrar desse troço que tem deadline. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Tu usava o Final Cut, o Avid ou o Premiere? É uma pergunta para o segundo bloco.